Nesse momento, irmãos, estaremos refletindo na palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e nós leremos do versículo 31 ao versículo de número 38. Nós daremos prosseguimento a essa série de reflexões que iniciamos ainda no ano passado, no Evangelho de João. Nessa série que intitulamos Quem é Jesus? E muitas coisas descobrimos a respeito da identidade e da missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, a partir desse texto de João 13, do versículo 31 até o versículo de número 38, quero aqui considerar com a igreja que Jesus é aquele que conhece profundamente sua igreja. Ele conhece as nossas obras, ele sabe quem nós somos. Isso não há como nós aqui não reconhecermos. Ele conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. E a ideia que quero aqui refletir com a igreja a partir desse texto é que Jesus conhecia profundamente seus discípulos, de tal modo que ele sabia a hora certa de ensinar a respeito do desfecho da sua missão. Ele esperou Judas sair para então contar como se daria o desfecho da sua missão, orientando o seu grupo a respeito daquele que seria o elemento distintivo da igreja, o amor fraternal, assim como ele advertiu sobre o perigo da autoconfiança. Nós vamos destacar nesta noite 3 questões a partir desse texto. A primeira delas é que a glória de Jesus se deu na sua cruz. E o elemento distintivo daqueles que seguem esse Cristo glorificado é o amor fraternal, assim como ele amou. E um perigo que rondava a primeira igreja de Jesus, os 11, e que ronda a igreja de Jesus até os nossos dias, e assim será, e que ele ali alertou, é da autoconfiança. A autoconfiança é aquilo que precede a queda. Então nós vamos considerar isso a partir desse texto de João 13, do 31 ao 38. Assim começa o texto. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e, como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Jesus é aquele que conhece profundamente o seu povo. Esse povo que aqui declarou que está aqui para adorar o Senhor conhece profundamente o seu coração, o meu coração. Ele sabe das nossas intenções. Às vezes nós somos rigorosos demais conosco, ou um tanto que frouxos quando avaliamos a nós mesmos. Mas a melhor avaliação é aquela que o Senhor faz. Paulo chegou a essa conclusão quando escreveu aos Coríntios. Eu não me julgo, também vocês não me julguem, mas que o Senhor me avalie. O homem engana o homem, mas ninguém engana a Deus. Ninguém engana o Senhor. Jesus conhece sua igreja de forma perfeita, assim como ele conhece todo mundo, toda a população. Ele sabe quem são as suas ovelhas, ele sabe quem são os bodes infiltrados no meio das suas ovelhas. O que nós observaremos nessa reflexão é que Jesus esperou a saída de Judas Iscariotes para então dar as últimas instruções ao seu grupo de discípulos. E começou dizendo: chegou a hora da glorificação. Demonstrando que o seu sofrimento vicário seria por si só a sua glória. O que para o mundo era a derrota completa, para Jesus, aquele momento de dor, seria a sua glória. Para então começar a trabalhar com o seu grupo sobre o que de fato seria o elemento distintivo da igreja do Senhor. Não seria sua teologia robusta, não seria os seus eventos, mas seria o seu amor, fruto de uma fé verdadeira, porque só há amor quando há de fato uma fé verdadeira que conduz ao amor fraternal. E por fim, trabalhar sobre o perigo da autoconfiança, porque é muito amor a si mesmo aquele que é autoconfiante. É muito amor a si mesmo, e esse amor conduz à queda. O primeiro ponto, meus irmãos, que quero aqui destacar, estão nos versículos 31 e 32. Aquele que conhece nossas obras aguardou a saída do traidor para dar as suas últimas instruções ao seu jovem grupo de discípulos. Ele conhece, ele sabia que Judas o trairia. Mesmo assim, permitiu que ele estivesse com ele durante os 3 anos. Permitiu que ele comesse do pão. Permitiu que ele fosse o guardião da bolsa. Permitiu e, inclusive, lavou os seus pés. Mas, assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho ser glorificado. Após a saída de Judas, Jesus estava convicto de que a sua missão estava próxima do seu desfecho. E uma vez que ele estava firme em seu coração de que agora era a hora, ele então começa a ministrar sobre a vida do seu jovem grupo de discípulos questões de horas que nos rendem o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Olha o tempo tão curto, mas em que houve tanta produção de informação, conhecimento, compartilhamento entre Jesus e o seu grupo de discípulos. Mas tudo se deu quando a senha foi dada. Judas saiu de noite. Jesus disse: agora chegou a hora. Dali em diante, Jesus agiria mais abertamente, mais livremente com o seu jovem grupo, orientando-os quanto à glorificação que haveria de vir por meio do seu sacrifício vicário, substitutivo, por causa de mim, por causa de você, por causa da sua igreja. E conforme Jesus aqui descreve, não somente o Filho seria glorificado por meio da crucificação,
o Pai também seria glorificado nos céus por causa da glorificação do seu Filho, por causa do ato salvífico que o seu Filho estava ali se prestando, oferecendo a si mesmo como oferta para satisfazer a justiça de Deus. Os versos 31 e 32 do capítulo 13 do Evangelho de João nos ensinam o quanto que a crucificação de Jesus redundaria em glória, tanto para ele como para o Pai que está nos céus. Essa perspectiva de sofrimento redundar em glória é algo que só pode ser aceito por meio da fé. Como assim sofrimento ter como resultado a glória? Sofrimento tem como resultado a dor. Sofrimento tem como resultado a humilhação. Sofrimento tem como resultado o desespero. Não na vida do Filho de Deus. É preciso crer que o sofrimento por causa do Evangelho, ele resulta em glória. Resultou em glória para o Pai, resultou em glória para o Filho. Por quê? Após a morte, seguiu-se a sua ascensão aos céus. De manhã estávamos aqui refletindo sobre a abrangência da salvação. A salvação que nos é dada por Deus através de seu Filho, ela justifica, ou seja, ela nos declara justos, livres de culpa, livres de condenação. Ela nos santifica, ela nos coloca numa posição de santos, separados por Deus. E ela começa a ser desenvolvida em nós, porque Deus, por meio da palavra, da oração, da comunhão, Ele vai nos santificando. Mas, por vezes, deixamos de considerar que a salvação também traz glorificação. De tal modo que dizemos para a morte: ó morte, onde estás, ó morte, a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. Não tememos a morte, porque para nós, conforme Paulo declara, o viver é Cristo e a morte é lucro. Jesus estava aqui ensinando que que o sofrimento vicário na cruz resultaria em glorificação, tanto do Pai como do Filho. Mas de que modo? A crucificação redundou em glória para o Pai e para o Filho. Podemos aqui, meus irmãos, considerar que a crucificação redundou em glória para Deus Pai, porque evidenciou atributos, qualidades do Pai que está nos céus, que passaram a ser conhecidas de uma forma muito mais clara, muito mais evidente, nos encantando a sua sabedoria. A cruz revela a sabedoria de Deus. A cruz revela a fidelidade do Senhor. Diante das promessas que Ele fez desde o Éden, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa ficou ecoando na vida do povo durante séculos e séculos. Mas com a sabedoria e a fidelidade do Senhor, ali estava se cumprindo. Assim como a santidade de Deus, porque o pecado é algo que Deus odeia. Alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus provê o Filho para morrer em nosso lugar. De tal modo que Ele conseguiu, na cruz, revelar amor e justiça. Graça, por um lado, e juízo, por um outro. Manteve a sua integridade de um Deus justo, que é santo, mas também revelando o seu amor. O Pai foi glorificado, porque essas qualidades
ficaram mais evidentes a partir da morte de seu filho na cruz. Mas o filho também, a sua crucificação redundou em glória, porque enalteceu que o justo era também compassivo. Aquele que é justo, que não havia pecado algum nele, olhava por mim, olhava por você, olhava inclusive para aqueles 2 delinquentes que estavam ao seu lado. Havia nele compaixão por aquela multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o, que o esbofeteava, que o xingava. Havia até uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A crucificação foi glória, porque ao Pai do Pai revelou sua sabedoria, sua fidelidade, sua justiça, sua santidade, seu amor, e do Filho revelou sua compaixão, sua graça, sua paciência. Foram cerca de 6 horas sofrendo por causa de mim e de você. E sofrendo não apenas as dores físicas ou mesmo as dores emocionais, mas sobretudo a dor espiritual de quem, por um dado momento da sua vida, se viu abandonado por Deus, porque todos os nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Isso é algo que deveria causar em nós um espanto, mas um espanto filosoficamente de uau, que graça, que poder, que amor. Tanto o Pai como o Filho demonstraram o caráter do Deus Trino. E esse caráter do Deus Trino é muito importante para mim e para você. Diante das dores, dos sofrimentos que por vezes passamos, lembrarmos das dores e do sofrimento de Jesus Cristo. Porque essa era a consideração do autor da carta aos Hebreus. Há uma igreja perseguida. Há uma igreja que estava pensando em abandonar a fé. E ele então lembra: olhem para Cristo e põe esse joelho de novo firme e continue a caminhada, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. A crucificação glorificou o Pai, a crucificação glorificou o Filho, e ele aqui estava compartilhando isso de modo muito claro para a sua igreja. A crucificação revelou os atributos de Deus de um modo que muito mais claro do que foi a criação. Porque aqui se estabelecia, a partir da cruz, a nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir da crucificação, o Filho era glorificado, a sua obra era glorificada, a sua vitória era estabelecida e surgia a igreja, uma nova sociedade com valores totalmente distintos dos valores que regem esse mundo. E essa igreja, da qual eu e você fazemos parte, haveria de alvoroçar todo o mundo. Era um evento que fora planejado para humilhar, para desacreditar e para eliminar qualquer vestígio de possibilidade dos judeus quererem manter essa mensagem de Jesus adiante. Mas não deu certo. O evento que tinha como objetivo humilhar Jesus acabou sendo o evento que dividiu a história em antes e depois de Jesus.
Você já parou para perceber isso? O que hoje muitos historiadores querem tirar dos livros de história, mas não conseguirão, porque a história do mundo, ela é antes e depois de Jesus. Aquele fato que tinha como intenção humilhar, que tinha como intenção fazer com que Jesus experimentasse uma derrota cabal, de modo que os seus discípulos viessem a desistir de seguir por esse caminho, foi o contrário. Aí que os discípulos abraçaram esse caminho porque era pela força do Espírito Santo. Diante desse fato, meus irmãos, a primeira consideração que faço: o Pai e o Filho sendo glorificados por meio do sofrimento, é que todo crente, eu, você, que recebemos a graça de crer, precisamos também considerar que aquele que recebe a graça de crer também recebe a graça de padecer. Paulo escreve isso aos Filipenses. Creio que você já leu. No capítulo 1, versículo 29, a nós não foi dada somente a graça de crer, mas a graça de também padecer, de fazer com que o sofrimento se torne glória, de fazer com que a dor se torne um instrumento para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Aquele que recebe a graça de crer, também recebe a graça de padecer, por causa de Cristo, e certamente em Cristo também experimentará a glorificação no último dia. Era essa a expectativa de Paulo quando ele escreve a carta a Timóteo, já no fim da sua vida, com a sentença de morte já decretada por Nero. Imagina, um homem com uma sentença de morte já decretada, escrevia para Timóteo. Qualquer um estaria preocupado consigo mesmo, mas ali ele estava preocupado com quem estava livre, porque ainda que algemado, em seu coração ele era um homem livre, livre por causa da cruz. Essa cruz que ele apegou-se com fé e amor e seguiu pregando em todo o mundo antigo. Essa cruz que o levou a chibatadas, essa cruz que o levou a prisões, essa cruz que o levou a situações das mais desfavoráveis. Mas ele creu, ele amou, e essa cruz se tornou em glória. O tempo presente nos reserva muitas dores. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e essas aflições são inerentes da vida cristã. Você não teria certo tipo de aflição se não fosse crente. Por ser crente, você passa por alguns dissabores nesta vida. Mas o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo presente nós passamos por dores, situações das mais distintas e altamente desafiadoras. Às vezes nós pensamos em nos planejarmos para determinada situação difícil, mas surge outra completamente distinta. Falei, olha, eu imaginava passar por uma situação difícil, mas não essa. Nunca imaginei que eu ia passar por isso. Pois é assim que se dá o sofrimento na vida humana. Só que na vida do crente, esse sofrimento redundará em glória ao Pai, ao Filho e numa futura glória para nós, que é quando estaremos com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou sobre escassez, ele falou sobre escárnio, ele falou sobre perseguição,
Ele falou sobre ser desdenhado por esse mundo. Ele considerou que, por sermos ovelhas de Jesus, por amarmos Jesus, seremos conduzidos como ovelhas para o matadouro. Mas, diante de todas essas coisas, ele fez a seguinte consideração à igreja. Romanos 8, do 37 ao 39. Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar das dores, apesar das lutas, apesar das situações desafiadoras que esse mundo proporciona, Paulo estava aqui demonstrando a sua segurança eterna graças à cruz, graças a Jesus. O que Jesus considerou junto ao seu grupo de discípulos, chegou a hora da glorificação. Era o momento mais tenso da sua vida. Mas, pelo poder do Espírito, se tornou um momento da vitória. A sua luta, a sua dor, por causa de Cristo, tem como fim a vitória. Uma vitória cabal. Nada nem ninguém pode tirar de você esta vitória. Jesus conhece profundamente a sua igreja. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as tuas dores. Melhor do que você mesmo. Mas tem algo que o Senhor queria orientar o seu grupo, uma vez que havia chegado a hora do cumprimento da missão. E o que ele queria orientar o seu grupo era a respeito do amor fraternal. Aquele que nos conhece profundamente, ele quer que aprendamos que o elemento distintivo da igreja é o amor. É o amor fraternal. Versos 33 até o verso de número 35. O apóstolo João, no início do capítulo 13, ele apontou que Jesus amou e amou os seus discípulos até o fim. Mas agora Jesus estava dizendo que estaria na companhia deles somente por mais um tempo. Imagina, você se acostumou com uma pessoa, começou a amar essa pessoa, e ela diz para você: o tempo da minha partida está chegando, eu só tenho mais algumas horas com você. Como é que você se sentiria? Essa pessoa que você acompanhou durante anos, ela dizer para você: olha, eu só tenho mais algumas horas com você. E nessas horas que Jesus tinha com o seu grupo, antes de sua morte, ele demonstrou um amor que revela afeto, revela zelo para com o seu povo. Em que ele queria ensinar àqueles que eram os que ficaram, os 11, porque o 12º era um traidor, àqueles que permaneceram, que amavam, ele queria ensinar que a fé evangélica, ela é demonstrada ao mundo por meio do amor fraternal. A melhor profissão de fé, ela se dá quando amamos uns aos outros. Nesse breve momento que restava entre Jesus e o seu grupo, ele não procurou tratar de assuntos altamente teológicos. Não que a teologia não seja importante, não que a doutrina não seja importante, mas de que adianta a doutrina se não houver amor?
De que adianta um cabeção teológico se não houver amor? Paulo confirma isso quando ele escreve a carta aos Coríntios. Há uma igreja que estava dentro de um cenário onde o conhecimento intelectual era muito querido, que era Corinto, uma igreja da Grécia. Ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Seria igual ao mundo, igualzinho às demais religiões desse mundo. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, uau! Mas não tivesse amor, eu nada seria. Nada seria. Se desse tudo, liberalidade, se desse tudo que tem aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é o elemento distintivo da igreja. A igreja é marcada pelo amor. Um amor fraternal, um amor singular, o amor com o qual fomos amados por Deus e amamos uns aos outros. Conforme Jesus, o tempo de sua partida havia chegado. E o seu jovem grupo de discípulos não poderia seguir para o lugar onde ele iria. Não naquele momento. Jesus seguiria para a cruz. O seu grupo não deveria seguir para a cruz. Não naquele momento. Ainda não era a hora. Todavia, em meio a esse contexto, Jesus se preocupou em falar com eles sobre algo que é muito importante. O amor fraternal. Ele não estava aqui, meus irmãos, apresentando o 11º mandamento. Não estamos aqui diante de um elemento quantitativo, mas de uma síntese com qualidade. Uma síntese do que é ser cristão, do que é ser povo de Deus. É ser um povo que aprende a amar. Ele estava aqui ampliando e aprofundando o conceito da lei mosaica, porque toda a lei de Moisés, os 10 mandamentos, no final das contas, tudo se resume ao amor. E ele aqui coloca: amai-vos uns aos outros, como eu também vos amei. Seria a partir dessa reciprocidade do amor, irmãos, seria a partir dessa reciprocidade que todos os demais mandamentos de mutualidade que existem no Novo Testamento se cumpririam. Você os conhece? Posso aqui citar alguns. A Bíblia fala sobre perdoar uns aos outros. A Bíblia fala sobre ensinar uns aos outros. A Bíblia fala sobre consolar uns aos outros. A Bíblia fala sobre servir uns aos outros. Tudo isso flui do amor fraternal. Se não houver o amor fraternal, não há serviço, não da forma como Deus quer. Se não houver amor fraternal, não há ensino, não do modo como Deus quer. Se não houver amor fraternal, não haverá essa liberalidade de ajudar uns aos outros, não como o Senhor quer. A baliza é a palavra, conforme falei mais cedo em nossa escola bíblica. É a palavra, o amor. O Senhor quer que nós amemos uns aos outros, porque a partir desse amor, tudo mais acontecerá na vida da igreja. É desafiador Jesus falar sobre amor fraternal no contexto em que ele estava. Concorda comigo? Você falaria sobre amor depois de ser traído? Você falaria
sobre amor depois de descobrir e seria traído? Pois é, Jesus suscita esse assunto, porque ele não ficou refém do que aconteceu anteriormente. Seu coração estava livre. Olha, o Judas traiu, mas eu estou aqui com vocês. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão reféns da nossa história passada que deixamos de viver a nossa história de agora para frente. Jesus, de modo desafiador, após um contexto de traição revelada, o traidor saiu, ele seguiu com os 11. Agora, gente, senta aqui que eu quero falar com vocês. O elemento distintivo do meu povo é o amor fraternal. No que depender de vocês, já dizia Paulo aos Romanos, busquem a paz com todos. Tanto é que o próprio Jesus, quando Judas se aproxima dele e o beija, ele não tratou Judas de forma ríspida. Ele disse o que para Judas? Amigo, a que vieste? Porque no que dependia de Jesus havia amor. Se da outra parte havia traição, de sua parte havia amor. E é isso que ele queria aqui ensinar ao seu jovem grupo de discípulos. O mais importante é o amor. Quando Jesus trata dessa reciprocidade do amor, é importante observar que, primeiramente, estamos lidando com uma ordem de Jesus. Você compreende o que é uma ordem? Uma ordem é uma palavra diretiva que requer que haja, de minha parte, obediência. O que Jesus estava aqui considerando não era uma dica, dica, uma orientação, mas sim uma ordem. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E essa ordem, o cumprimento dessa ordem, só pode ser posto em prática por aquele que tem a fé verdadeira. Quem não tem a fé verdadeira não demonstrará amor. Você já tem essa fé verdadeira? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Cristo é tudo para você, porque se Cristo não for tudo para você, não há como você amar. Não da forma como Ele aqui ama. Você vai amar conforme o mundo ama. Como é que o mundo ama? O mundo ama de um modo muito utilitário. O mundo ama enquanto você for útil. Não é assim? Enquanto a sua amizade for útil, o mundo te ama. Vide filho pródigo. Enquanto tinha recursos, o mundo o amava. Mas quando ele perdeu todos os seus recursos, foi trabalhar junto com os porcos, disputando com os porcos a sua alimentação. Porque assim é o amor do mundo. Muito baseado na utilidade, assim como baseado no prazer. Enquanto eu tenho prazer, eu amo, mas se começar a encher a minha paciência, eu bloqueio. Eu tenho até os recursos hoje em dia para bloquear. Eu cancelo, eu bloqueio. Socialmente, eu assassino essa pessoa. Onde está o amor com o qual Cristo nos amou e ao qual nós devemos amar uns aos outros? O amor mútuo não é resultado de uma intenção natural. Nós não somos quedados a amar. Não dessa forma. Não é isso não é algo que acontece naturalmente. O amor fraternal, aqui descrito por Jesus como uma ordem ao seu grupo de discípulos, só poderia vir por meio da fé. Quem crê em Jesus, esse ama. Ama a Jesus, ama a sua igreja, ama a obra de Jesus
e ama este mundo. Como assim ama este mundo? As pessoas deste mundo. Ele ama as pessoas desse mundo. Ele não tem prazer na morte. Ele não tem alegria na desventura. Ele sente as dores do que acontece hoje em vários lugares do planeta. Incomoda. Há compaixão, há misericórdia, há fome e sede de justiça, porque Ele ama. Há desejo de promover a paz, porque Ele ama. Ele quer ver as pessoas conhecendo a Jesus. E por fim, em se tratando desse amor, é importante aqui ressaltar que Ele é o único que permanece para sempre. A fé, meus irmãos, e a esperança, um dia serão obsoletas. Porque para o lugar para onde você vai, você não vai precisar mais exercitar a fé e nem a esperança. Você já estará na presença do Senhor. Mas o amor, este, você continuará a experimentar, a manifestar. O modelo do amor fraternal que aos discípulos foi ordenado é um tipo de amor que revela voluntariedade, prontidão, proatividade. É um amor que revela algo que é precioso, algo que se mantém. Não é hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu amo, amanhã eu amo. Porque assim é o amor deste mundo. É o amor entre casais, é o amor entre amigos, é um amor que ora eu amo, ora eu odeio, ora eu amo, ora eu odeio. Porque é só ele pisar na bola, ou ela pisar na bola, que aquele amigo, aquela amiga, aquele cônjuge, cansei. Mas você tem que compreender que você é um pecador, você é uma pecadora, e você se relaciona com pecadores e pecadoras, então a falha não é se vai acontecer, é quando acontecer você tem que demonstrar amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que perdoa. Um amor que busca pela restauração. O modelo do amor proposto por Jesus é desafiador, com certeza. Ele vai me impulsionar a pessoa não precisa pedir, eu estou me dispondo a servir de modo ativo, constante, perseverante, como o próprio Senhor Jesus fez, surpreendendo o grupo, lavando os seus pés. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém com amor? Esse amor. Às vezes nós estamos tão focados na nossa vida que deixamos de surpreender os outros com esse modelo de amor. A melhor profissão de fé que a igreja pode dar a esse mundo é a prática do amor entre os seus membros. O amor deve ser direcionado a relacionamentos que estão fundamentados na cruz de Cristo. Não é um mero sentimento. Eu gosto de fulano. Não, mas é uma atitude que revela que eles andaram com Jesus. Não era assim que as autoridades judaicas se referiam aos discípulos de Jesus? Diante de tudo que eles faziam, eles andaram com Jesus. Esse povo aí que andava com Jesus. Quando as pessoas olham para nós, aqui cabe a nós esse autoexame. Elas falam, isso aí anda com Jesus. Não, isso aí é porque anda com Jesus. Esse jeito de agir, com certeza ele anda com Jesus. Eu não sei de onde que ele é, mas ele anda com Jesus. O povo da palavra é o povo que deve amar. É o povo que deve amar com o amor com o qual Deus nos amou.
Se Deus deu o seu Filho, João 3,16, por amor, Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Em 1 João 3,16, é dito que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Aí você vai achar que você deve morrer pelo seu irmão? Não, porque a morte já foi feita, a obra de salvação já foi realizada por Jesus. Alguém para morrer em meu lugar, isso já foi feito. Agora, alguém para viver, para me ajudar, isso que nós devemos fazer. Morrer por mim, Jesus já morreu. Agora, me ajudar, assim como eu ajudar você, demonstrando esse amor, isso é algo que é feito pela igreja. Eram essas as considerações de Jesus. Mas observe que interessante. Enquanto Jesus estava aqui tratando de algo tão importante, que é o amor, levanta uma mãozinha e fala assim: para onde o Senhor vai? Você já experimentou isso? Você está falando de uma coisa muito importante, muito profunda. É alguém? Mas e isso? Fugiu completamente do assunto. Assim foi Pedro. E aquele que conhece as nossas obras, aquele que conhece profundamente o seu povo, sabe da fraqueza, sabe da minha fraqueza, sabe da sua fraqueza, sabe que a gente às vezes, Jesus está falando um negócio muito importante, e eu estou aqui pensando, ele está falando sobre o amor, e eu estou aqui pensando, para onde que ele vai? Talvez você hoje aqui esteja nessa situação. Estávamos falando de algo muito importante que é o amor, e você está pensando, o boleto vence amanhã ou depois de amanhã? Agora estou na dúvida. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as minhas fraquezas. E Deus conhece esse nosso coração orgulhoso, autoconfiante, que acha que pode fazer tudo. Era o coração de Pedro. Do verso 36 ao verso 38. Com o anúncio de sua partida, Jesus deixou todo o grupo com o coração na mão. Concorda comigo? Poxa, Jesus não vai embora. Aí ele considera sobre o amor fraternal. E o grupo deveria, vamos aproveitar, falta pouco tempo, vamos aproveitar. Para onde o Senhor vai, hein? Curiosidade. Para onde o Senhor vai, hein? Porque eu vou com o Senhor. Não vou deixar o Senhor ir sozinho, não. Eu vou com o Senhor. A nossa ingenuidade. Como nós somos ingênuos. Conforme as palavras de Jesus, o lugar para onde ele iria era a cruz. A glorificação se daria por meio do sofrimento. E Pedro, assim como os demais, já havia ouvido isso anteriormente. Não foi a primeira vez que Jesus disse isso. Mas ele assegurou: vou acompanhá-lo até a morte. Isso não aconteceria, nem da parte dele, nem da parte dos demais. Não porque eles não queriam, é porque no momento em que a tensão aumentou, lhes faltou o autocontrole. E eles foram dominados pelo medo. E abandonaram Jesus. E o Pedro, que foi o mais corajoso, na hora H, disse: não conheço Jesus. Pedro era um homem muito impetuoso, e você conhece a história de Pedro, às vezes até se identifica com o Pedro aqui. Ele era um homem muito impetuoso, e aqui estava dizendo que estava disposto a morrer por Cristo. De fato, ele morreria por Cristo, mas não naquela hora. Ele haveria de morrer anos depois, até mesmo, segundo a tradição cristã, crucificado. E segundo a tradição cristã, ele se sentiu indigno de morrer crucificado, que pediu que a cruz estivesse de cabeça para baixo. Porque ele não podia morrer da mesma forma que
o seu mestre morreu. Segundo Jesus, Pedro, em pouquíssimo tempo haveria de trair Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele premeditou? Não. O que ele tinha planejado era ficar firme com Jesus. Mas, diante das circunstâncias, ele acabou negando Jesus. Jesus sabia muito bem do seu grupo, conhecia muito bem o coração do seu líder, porque ele era o líder daquele grupo. E ele disse: você vai me trair. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro amava Jesus. E naquele instante o mestre colocou o seu amor em xeque, ao dizer que você vai me negar 3 vezes. Como é que você se sentiria se alguém duvidasse do seu amor? Você sairia bater na porta? Então você não acredita mesmo no meu amor? Então eu vou embora. Faria isso? O Pedro não fez. Ele não fez. Ele guardou consigo aquilo. A autoconfiança, quando ela está desconectada da minha dependência a Cristo, é prenúncio de queda. Eu posso dizer tudo posso, mas eu não posso esquecer naquele que me fortalece. Eu sei passar, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por causa de Jesus, que me fortalece. Mas quando a autoconfiança, ela começa a assumir, não, eu sei o que eu estou fazendo. Até aquilo que você faz desde sempre, quando você diz, eu sei o que eu estou fazendo, é prenúncio de queda. É prenúncio de, às vezes, um acidente. Você que está dirigindo, você que está mexendo com faca em casa, não, eu sei o que eu estou fazendo, sabe, arrancou o dedo, acabou de arrancar o dedo, eu sei o que eu estou fazendo. Essa autoconfiança em tudo na vida termina com acidentes, termina com tragédias, termina com morte. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, dizia, eu me glorio, mas em quê? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua confiança estava na cruz. É somente pela graça, meus irmãos, que podemos afirmar que seguiremos o Mestre. Pedro, naquela hora, poderia dizer, Senhor, para onde tu vais? Pela graça de Deus, eu irei com o Senhor. Se Deus assim me permitir, eu irei com o Senhor. Eu não quero deixar o Senhor sozinho. E Jesus poderia dizer, calma, Pedro, calma, tudo tem seu tempo. Mas ele não falou pela graça, ele não confiou em Deus, ele não acreditou a glória a Deus, ele disse, eu nunca vou deixá-lo, eu nunca vou abandoná-lo. E você conhece a história, sabe que Pedro negou Jesus e chorou amargamente após a sua queda. A última consideração que faço nesta noite é que todo aquele que está muito certo de que jamais fará nada de errado é justamente aquele que está mais próximo da queda. Aquele que diz, eu, comigo, nunca, jamais, é o que está mais próximo da queda. O melhor caminho para você e para mim é nos considerarmos humanos, e como humanos somos frágeis, somos tímidos. Para fazer o que é certo, nós somos muito tímidos. Para fazer o que é errado? A gente não é tímido, não. Mas para fazer o que é certo, quanto que nós somos tímidos? Reconhecermos isso e pedirmos ao Senhor graça sobre nossas vidas. Pedro caiu, mas o Senhor o restaurou. E digo para você que talvez esteja aqui e julgue que a sua salvação é porque você é uma pessoa que está na igreja desde novo, entrega as ofertas, faz caridade. Essa autoconfiança não vai te salvar, vai te levar para o inferno. Porque quem salva é Cristo.
Quem salva é Deus por meio de Jesus Cristo. E essa obra é realizada em sua vida através do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você está nessa pegada de autoconfiança, se escondendo atrás da religião, se esconda atrás da cruz de Cristo, compreendendo que a sua salvação vem pelos méritos de Cristo. Arrependa de seus pecados, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque Jesus conhece profundamente a sua igreja, assim como todas as demais pessoas. O Evangelho tem uma cruz, mas o fim dessa cruz é a glória. O Evangelho tem um elemento distintivo, e esse elemento distintivo é o amor. E por fim, entendemos que por mais bem intencionado que sejamos, devemos ter muito cuidado com a autoconfiança, porque nos movemos, fazemos ou não fazemos, somente pela graça de Deus. Amém?